Meus irmãos, Deus tem uma palavra para nossas vidas esta noite. Quando chega o final do ano, irmãos, quando vai chegando assim outubro, novembro, parece que há, assim, eu já tenho observado isso há muitos anos, as pessoas ficam mais aceleradas. As pessoas ficam mais alvoroçadas, as pessoas começam a correr de um lado para o outro, é para pagar, comprar presente, é para pagar conta, recebe décimo, e fica todo mundo de um lado para o outro, e fica aquele negócio, as pessoas ficam aceleradas, e quando vai chegando em janeiro, as pessoas parecem que não desaceleram não, continua com o pé no acelerador, irmão. Aí chega IPVA, chega não sei o quê, material de menino, e as pessoas correndo para um lado e para o outro, fica todo mundo alvoroçado. Mas Deus tem uma palavra para nossas vidas esta noite, amém, irmãos? Diga para o seu irmão, meu irmão, desacelera, irmão. Descansa em Deus. E aí, irmãos, tem muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida de ansiedade, porque estão com o pé no acelerador a 100 por hora direto. As pessoas não param para descansar mais a mente. As pessoas não param mais para observar a natureza. As pessoas não param mais, irmãos, para ir numa praia, observar as ondas, sem ter compromisso, irmãos, assim, de alguma coisa. Hoje em dia as pessoas só querem olhar para passarinho se for para jogar pedra. Aí não vale. Observar as coisas que Deus fez, irmãos. Sentar, conversar com a família, com os filhos. E aí, irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade estressada, uma sociedade, irmãos, que não tem mais tempo para nada. Vou falar num linguajar cearense bem comum nosso. É uma sociedade avexada. Não querem mais parar para nada, irmãos. Tudo é na velocidade do The Flash. E hoje Deus tem uma palavra para os nossos corações, irmão, para essa ceia, primeira ceia do ano, para que a gente comece o ano, irmãos, descansando no Senhor. Amém, irmãos? Na paz de Deus. Quem foi que recebeu a paz do Senhor Jesus esta noite? Quando chegou aqui? Pois essa paz que nós precisamos nas nossas vidas, irmão. Até a paz do Senhor hoje está fechada, né? Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. E aí logo sai, não olha nem para a cara do irmão. Está um negócio sério, irmão. É uma velocidade, irmãos, que o Ayrton Senna está perdendo, é feio. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. A partir do versículo 21. Quem achou diz amém. Nós vamos ler, irmãos, até o versículo 35. E ao completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de um menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão
o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todo o povo, os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amém, meus irmãos? Ô Senhor, vem falar conosco esta noite, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Manifesta, meu Deus, o teu poder, meu Deus, que é vivo na tua palavra, e que teu Santo Espírito, meu Pai, através da tua palavra, fale aos corações esta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este homem chamado Simeão, que o texto aqui está narrando, ele esperava o cumprimento de uma promessa dada pelo Espírito Santo de Deus a ele. E Simeão, irmãos, era um homem que vivia, era de Israel e vivia em Jerusalém, como nós vimos aqui no texto, na palavra de Deus esta noite. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, não é isso? E a revelação que o Espírito Santo de Deus deu a ele é que ele não ia morrer sem antes ele ver o Salvador da humanidade, sem antes ele ver o Cristo prometido à nação de Israel e ao mundo. E por esse homem ser de muita fé, irmãos, ele creu na promessa que o Espírito Santo de Deus estava dando a ele. Ele creu que ele não ia morrer antes dos seus olhos verem o Cristo, o Salvador do mundo, o menino. Agora, a palavra de Deus diz também, no versículo 27, que ele foi direcionado a ir para o templo pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus guiou ele até ao templo, à igreja, no mesmo dia em que José e Maria foram apresentar o menino. Porque, queridos, havia uma liturgia que o sacerdote deveria orar pela criança, apresentando ela, consagrando ela a Deus. E aí, irmãos, ao ver o menino, Simeão, que já devia ser bem velho, irmãos, pegou o menino nos braços e fez essa oração que nós lemos, do versículo 28 até o 35, falando tudo aquilo que ele ia ser uma luz para os gentios, ele ia ser a revelação para os gentios e tudo mais. E aí, queridos, qual foi a real motivação desta oração de Simeão? Em primeiro lugar, irmão, já estava com mais de 40 dias que Jesus havia nascido. A manjedoura lá, o estábulo já tinha sido devolvido. Os reis magos já tinham voltado para suas terras. Os pastores que estavam no campo já tinham voltado para suas atividades rotineiras. Jesus e Maria também estavam voltando às suas atividades rotineiras e também, irmãos, às suas atividades como servos de Deus, porque agora eles tinham a responsabilidade, como nós fazemos hoje, a criança apresentar, os pais apresentar a criança a Deus quando nasce. E aí vai José e Maria cumprir o seu papel de servos de Deus, apresentar a criança a Deus, não é isso? Mas quando eles chegam na igreja, no templo, Simeão, irmãos, que tinha essa promessa de Deus no seu coração, quando ele vê Maria e o bebezinho nos braços, quando ele vê eles se aproximando, irmãos, eu creio, irmãos, que o coração de Simeão se encheu de alegria, tanto é, irmãos, que eu creio que ali, irmãos, ele começou, irmãos, ali a louvar a Deus, a orar,
Eu creio que ele se tremeu de emoção ao ver aquela criança ali, irmãos. E por quê, irmãos? Porque ele estava vendo o Salvador, irmãos. Porque, irmãos, ele estava vendo ali aquele que Israel tanto aguardava, porque era uma promessa para o povo de Israel também. Mas mesmo, irmãos, aquele nenê tão esperado, irmãos, chegando ali naquele momento, irmãos, a grande maioria do povo de Israel não estava percebido desse grande acontecimento que estava acontecendo naquele momento, irmãos. E aí, irmãos, Simeão pega o menino nos braços, louva a Deus, agradece a Deus, diz: ó Deus, agora eu posso morrer, porque se cumpriu hoje a tua promessa para a minha vida, que era ver o menino, o Salvador da humanidade. Agora o Senhor já pode me levar, porque a promessa se cumpriu, irmãos. E aí, queridos, o que isso tem a ver com nós vivermos acelerado? Os irmãos não estão entendendo nada, né? Tem a ver, irmãos, que nós vamos aprender algumas coisas com Simeão esta noite, para nossas vidas. Tem servo de Deus aqui esta noite, irmãos? Então a gente pode se espelhar em Simeão, que era um servo de Deus, né? Primeira coisa que eu vou aprender aqui com a vida de Simeão, irmãos, é a esperar, irmãos. A esperar. Paciência para esperar é o que está faltando. Ninguém tem mais paciência com nada. Está um negócio sério, irmãos. Está um negócio sério. Ninguém tem mais paciência com nada, irmãos. Ninguém tem paciência de ficar numa fila. Ninguém tem mais paciência de dar uma ligação, se não der certo, você já não liga mais. Eu vi um dia desses uma cena terrível. Um motorista com um motoqueiro discutindo, o motorista foi em frente e o motoqueiro saiu atrás, chutando o carro, mas só que numa dessas que ele foi chutar, ele se desequilibrou, vinha outro carro contrário, ele se tacou em cima do outro carro, levou a pior. Tem mais paciência. E aí, irmãos, se há algo nessa vida que está tirando a nossa paz, irmãos, é a falta de paciência, irmão. Ninguém, irmãos, quer mais esperar, irmãos. E o pior, irmãos, que nós vivemos esperando, é fila de banco, é consultório para consulta, tudo tem que esperar. É na fila do caixa do supermercado, é na lanchonete. Nós esperamos, esperamos e esperamos, irmãos. É ou não é? Eu vou fazer uma pergunta aqui para os maridos, mas não responda não, viu? Que eu quero que todo mundo saia aqui hoje debaixo de paz. A irmã demora muito para se arrumar, o irmão espera? Não responda. E caladinho. É? Acho que não, né, irmão? E nós vivemos esperando, irmãos. E o pior, irmãos, que nos tempos que nós estamos vivendo, a espera, irmãos, parece que nós vivemos numa pressão, numa panela de pressão, que a espera está nos irritando, irmão, nos estressa, nos faz perder a paciência. E, aliás, irmãos, a espera, ela põe à prova a nossa paciência. E aí nós não estamos, irmãos, mais aguentando esperar nada, irmãos. Mas desde que nós nascemos, irmão, nós somos treinados a esperar. Porque nós esperamos 9 meses para nascer, nós esperamos um bocado de tempo para começar a andar, um bocado de tempo para começar a falar, um bocado de tempo para começar a estudar, um bocado de tempo para deixar de estudar, um bocado de tempo, irmãos, para arranjar uma namorada, depois um bocado de tempo para se casar. E a vida da gente é assim, irmãos. E a gente ainda não aprendeu a ter paciência para esperar, e nós precisamos de paciência nessa vida. Nós precisamos de paciência. E deixa eu dizer uma coisa para os meus amados irmãos. Há muitas pessoas, irmãos, que estão estressadas, ansiosas,
e muitas com depressão, porque, irmãos, não estão conseguindo ter paciência. E por que que isso acontece, pastor? Vou explicar para os meus amados irmãos. O ser humano, nós, somos os únicos, irmãos, que temos a noção, a consciência, que um dia nós vamos morrer. Os animais não têm essa consciência, só nós. E quando nós temos essa consciência que um dia nós vamos embora dessa vida, nós temos um tempo aqui nessa terra. E esse tempo, irmãos, que nós temos, às vezes nós não estamos sabendo lidar com ele. E isso vai ocasionando em nós angústias, isso vai ocasionando em nós, irmãos, tristezas. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que a gente está correndo contra o tempo. A gente sabe que tem um tempo de vida. E a gente quer ser feliz nessa vida. E às vezes quando as coisas não dão certo, às vezes quando não é como a gente programou, a gente vai se estressando, irmãos. A gente vai se angustiando. A gente vai ficando ansioso. A gente vai, irmãos, deixando a angústia tomar conta do nosso ser. Porque nós temos a consciência que nós temos um tempo de vida. Nascer e morrer. Os animais, apesar que tem animal estressado, né? Mas até na natureza, ele não tem um tempo de, ele não sabe o tempo de vida dele, mas ele é estressado. Mas até na natureza a gente tira lição. Quem é que vive mais, irmão? As tartarugas ou os cachorros? Tartaruga. Tem tartaruga que vive mais de 100 anos. Ela é estressada, irmão? E o cachorro vive quantos anos? O cachorro é estressado ou não é? É. Vive menos. A tartaruga naquela mansidão dela. Tem até a história da família tartaruga que foi fazer um piquenique. A família tartaruga, irmão, levou 2 meses para chegar no lugar do piquenique. Quando chegaram no lugar do piquenique, aí a mãe tartaruga, vixe, como é que a gente vai fazer o piquenique? Eu esqueci o sal. Manda a tartarugazinha ir buscar. A tartarugazinha levou 4 meses, 2 para ir e 2 para voltar com o sal. Aí quando ela chegou, e já 6 meses para o piquenique, viu? Ela ficou atrás da árvore e disse, eu vou ver se eles vão comer sem eu. Vocês vão ter paciência. A tartarugazinha ficou com sal e esperando. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o papai tartaruga disse, rapaz, vamos comer. Porque já está muito tempo que a gente espera. Quando eles foram comer, a tartarugazinha saiu de trás da árvore. Eu sabia que vocês não iam esperar. Vocês são impacientes. Só para ilustrar como as tartarugas são pacientes e vivem muito. E os cachorros não. O cachorro, a gente chega em casa, ele é pulando em cima da gente, para um lado, corre para o outro. Morre cedo. 10 anos, 12 anos de vida. O que é que a gente aprende com a natureza, irmãos? Quem quer viver muitos anos de vida aí? Pois tenha paciência, meu irmão. Olhe para as tartarugas, como elas se portam. Você quer viver muitos anos de vida, irmão? Deixe de estar se estressando por besteira, rapaz. Por bobagem. Qualquer coisinha está estressado. Então, irmãos, a primeira lição que eu aprendo com Simeão é esperar com paciência. Nós não sabemos quantos anos, irmãos, ele esperou para ver o Salvador da humanidade. Agora, uma coisa nós temos certeza, irmãos. Ele esperou muitos anos, porque ele já era velho, já era idoso, irmãos. E ele sabia que a promessa de Deus iria se cumprir, só não sabia qual era o dia. O Espírito Santo de Deus revelou a ele, você vai ver o Salvador da humanidade, mas não disse quando. E ele ficou aguardando. E é por isso que todos os dias, creio eu, ele estava lá na casa de Deus. Será que vai ser hoje? Hoje eu vou para o culto. Será que vai ser hoje que eu vou ver o Salvador? E aí, irmãos, ele estava na escola bíblica, na terça.
Ele estava na doutrina, no domingo, nas orações, sempre buscando ali na expectativa, irmãos, de ver o Salvador da humanidade. A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina muito sobre paciência. Tiago, capítulo 5, o versículo 7 ao 8, Tiago nos dá uma aula aqui com relação à paciência, irmãos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, o agricultor, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Coração aqui, irmãos, tem a ver com mente, viu? Coração tem a ver com mente. Na Bíblia, quando se fala em coração, está se falando da mente. Fortaleçam a vossa mente, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, o que ele está pedindo aqui, irmãos, no texto de Tiago, ele compara, irmãos, aqui o agricultor. Como é que o agricultor, ele se prepara, irmãos? O agricultor, irmãos, na plantação de uma lavoura, ele tem uma parte ativa e uma parte passiva. A parte ativa, irmão, do agricultor, qual é? Ele prepara a terra, ele ara a terra, ele aduba a terra, ele cava os buracos, ele joga a semente, tudo é parte dele. Porque para Deus operar sempre é assim, amém ou não amém? Tem a nossa parte e tem a parte de Deus. Então a parte ativa do agricultor, irmãos, é trabalhar, é preparar e fazer a sua parte. E a parte passiva, irmãos, aí não tem mais a ver com ele não, irmãos. Não tem mais a ver com ele não. Porque aí é a parte da espera do agricultor. Ele fez a sua parte. Agora ele tem que esperar. Ele espera a chuva, ele espera o sol, ele espera a semente germinar, ele espera o crescimento da árvore, ele espera a colheita do fruto. Aí é só espera. Então tem coisas que dependem da gente e tem coisas que não dependem da gente. E aí a gente tem que esperar. A gente tem que aguardar, irmãos. Amém, irmãos? Sobre estes fatores do agricultor, irmãos, que é esperar, ele não tem domínio, irmãos. E por isso ele tem que ter paciência. Ele vai se estressar, todo dia ir cavar a cova, deixa eu ver se está nascendo, deixa eu ver se está nascendo. Não. Ele aguarda com paciência. Ele fica aguardando ali a semente germinar. Ele tem que ter paciência, irmãos. É por isso que Tiago está dizendo aqui, que a gente tem que ter a paciência do agricultor, porque tem coisas que não dependem de mim e de você. A gente tem que aguardar. Tem coisas que dependem só de Deus. E não adianta você se estressar. Não adianta você, irmãos, se descabelar. Sabe uma das coisas que mais afeta os casamentos? É as pessoas querer mudar as outras à força. E ninguém consegue mudar ninguém à força, irmãos. Tem coisas que só Deus pode fazer. E aí as pessoas ficam brigando, porque você tem que ser assim, porque você tem que ser assado. Aí a gente pergunta, né? Para que se viu o tempo de namoro? Era para saber como era a pessoa. Amém ou não amém? Aí depois que casa fica querendo mudar, até que um dos dois se muda de casa. Tem que ter paciência, irmão, com as coisas. Se você quer que o seu marido melhore, o papai vai orar. Se você quer que sua esposa melhore em algum aspecto do casamento, vá para Deus orar. Vá clamar ao Senhor. Porque tem coisas que não dependem de mim e você, depende de Deus. Amém ou não amém, irmão? E aí, queridos e amados irmãos, quando as coisas fogem ao nosso controle, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar estressado, porque aí é com Deus. Aí não é conosco, irmãos. Jesus, ele também ensinou um princípio importante. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Olha o que o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, em Lucas 12, 22, ensinou.
A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: quem foi que disse, irmãos? Jesus. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não se preocupem. O que Jesus está dizendo aqui, que não é para a gente ter uma vida relaxada não, irmãos. Ele está dizendo que aqui é que não é para a gente, irmãos, se tomar de preocupação por essas coisas. Tem pessoas que perdem a noite de sono por causa de uma roupa. Irmãos, a gente tem que ter a devida proporção das coisas. O apóstolo Paulo também ele falou sobre isso, dizendo aos Filipenses, Filipenses 4, 6. É um dos versículos que eu mais tenho assim para a minha vida. Olha, não fiquem o que, igreja? Com coisa alguma, mas em tudo tem que fazer o quê? Sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Então, irmãos, tem pessoas que estão achando que a gente não pode mais pedir nada a Deus. Tem pessoa que está achando, irmãos, que a gente não pode, porque tem tanta coisa errada hoje, aí fora, que as pessoas ficam querendo forçar Deus, você tem que dar, você tem que fazer, e aí as pessoas ficam com medo de estar praticando alguma heresia ao apresentar seus pedidos a Deus. Mas o que Paulo está ensinando, irmãos, que uma das maneiras da gente lançar fora a preocupação, a ansiedade, é justamente levando para Deus, que é Deus quem pode fazer, que é Deus quem pode realizar, que é Deus quem pode operar, meus irmãos, na minha e na sua vida. Nós devemos apresentar a Deus mesmo nossos pedidos, as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas lutas, é para Deus, é para o Senhor, porque Ele tem cuidado da minha vida e da sua vida, porque eu e você somos parte do rebanho dEle, desse pastor, do Senhor, nosso Deus, e Ele pode sim atender a nossas orações. E aí Paulo está dizendo, olha, não ande ansioso com coisa alguma. E o que é que eu devo fazer, Paulo? Leve para Deus, vá pedir para Deus. Eu estou preocupado. Não estou dormindo direito. Por quê? Rapaz, porque meu filho está com as más amizades. E aí, o que é que eu devo fazer? É procurar o vereador, o prefeito, o deputado? Não. Eu tenho que pedir a Deus. Meu pai, livra o meu filho dessas companhias. É para Deus, irmãos, que a gente tem que pedir. Amém ou não amém? Se olharmos para a página da Bíblia, irmãos, está cheio de exemplos, irmão, de homens e mulheres que aprenderam a esperar em Deus. E é com eles que nós devemos aprender a esperar em Deus. Davi foi um dos servos paciente. Inclusive o Salmo 40 ele fala, esperei com paciência no Senhor. Mas ele, irmãos, ele foi ungido rei de Israel, e aí ele é ungido, e passa ainda 17 anos até ele sentar no trono de Deus, no trono de Israel, que Deus concedeu. Amém, irmãos? Então vejam bem, irmãos, foram 17 anos da unção na casa de seu pai, até ele receber a coroa e o trono de Israel. Quem sabe você não está aguardando há muito tempo? Quem sabe você recebeu uma promessa de Deus para a sua vida? E aí você tem que esperar o momento certo. Não pode se passar à frente de Deus. Mas eu recebi uma promessa de Deus que eu vou ser um pastor. Aí vai sair dividindo igreja, rachando igreja, abrindo outra igreja na frente da igreja? Não. Esperar o tempo de Deus. Não tem a promessa? Aguarda. Mas é porque Deus me prometeu que esse ano eu vou casar. E aí, primeiro Zezinho da maromba que passar, você vai casar? Ou a primeira Chiquinha das maquiagens vai embelezar teu coração? Não, tem paciência. No Senhor, confirma. É no tempo de Deus.
Mas às vezes a ansiedade faz as pessoas tomarem decisões que não é para ser. Ah, mas Deus me prometeu uma casa. E aí, vai comprar uma casa sem poder, no carnê, no cartão, seja lá o que for? Não, irmãos. Tem que esperar o tempo que Deus vai lhe dar a sua casa. Amém ou não amém? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Porque às vezes, irmãos, tem promessa de Deus para nossas vidas, mas tem o tempo da espera. Tem o tempo da promessa, que é diferente o tempo do cumprimento, irmãos. E aí as pessoas recebem uma promessa num dia e depois de 3 dias já quer estar com a bênção na mão. Tem paciência, tem paciência. Diga, eu preciso ter mais paciência na minha vida. Nós precisamos ter mais paciência, meus irmãos. E aí, queridos e amados irmãos, você sente que tem uma promessa especial de Deus, mas faz 5, 10, 15, 20 anos que você ouviu essa promessa e até hoje nada. Se esta é a sua situação, você deve evitar pelo menos 2 coisas, se a promessa está demorando a se cumprir na sua vida. A primeira delas, irmãos, é você não achar que Deus se esqueceu. Porque muita gente começa a demorar, aí as pessoas pensam que Deus esqueceu daquilo que Ele prometeu. Deus não é menino, irmãos. Deus não é criança. E se Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Um tempo, irmãos, é de ouvir aquilo que Deus promete. O outro é o tempo de cumprir, irmãos. Deus promete, você ouve. E Deus vai cumprir, mas aí o tempo é dele. O tempo é dele. Aprenda a esperar com paciência em Deus. Difícil, irmão, não é ser ungido. Difícil é você entrar lá no trono, como Davi. Que ele foi ungido, mas depois de 17 anos é que ele foi assumir. Então a primeira coisa, irmãos, é não pensar que Deus esqueceu daquilo que Ele prometeu. A segunda coisa, irmãos, que a gente tem que atentar, é que se Deus, Ele falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tá certo? O que foi que o salmista Davi falou? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim o ouvido e ouviu o meu clamor. Espere com paciência em Deus, porque esta, irmãos, é a única maneira de nós alcançarmos as promessas de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vamos ler todos juntos, irmãos? Vocês perseverar, irmãos, é ter paciência. Primeiro faz a vontade de Deus. Vai fazendo, com paciência. E depois você recebe a sua promessa, irmãos. Amém, irmãos? Mas, queridos, falando de paciência, não tem um maior exemplo na Bíblia de que Jó. Amém ou não amém? Tem homem mais paciente de que Jó? Não tem, meus irmãos. Olha, Tiago também falou da paciência de Jó. Tiago capítulo 5, versículo 11. Ele também adverte, irmãos, e nos dá o exemplo da paciência de Jó. Tiago capítulo 5, versículo 11. Olha o que ele diz. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes ou pacientes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, irmãos, tenham paciência, irmãos. Falando da paciência de Jó, nós temos alguns aspectos importantes, irmãos. Primeiro, Jó, ele aprendeu a ser paciente em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à peleja.
E aí, irmãos, nós aprendemos pela palavra de Deus, que Deus permite, muitas das vezes, nós passarmos por algumas lutas neste mundo, algumas tribulações, para que nós venhamos, irmãos, sermos moldados, preparados, com paciência. Porque eu tiro por mim. Vocês não conhecem o pastor, aquele que morreu, né? Porque aqui agora é uma nova criatura, amém? Se vocês conhecessem o antigo Flávio das antigas, da década de 80, 90, vocês iam ver que não tem nada a ver comigo. Porque eu era uma bomba relógio. Uma bomba relógio. Bem pouquinha coisa para explodir. Deus ainda está trabalhando muito na minha vida, mas já mudei muito. Já mudei muito. Muito mesmo. Porque tudo é um processo. Tudo é um processo. Mas, queridos, a gente tem que ter paciência, irmão. E isso quem faz em nós, e Deus permite a gente passar algumas situações para sermos moldados. Jó, ele sofreu muito, irmãos. Jó, ele perdeu tudo, irmãos. Perdeu filhos, perdeu os bens materiais, perdeu a saúde, perdeu tudo. Ele ficou sem nada. Parece até estranho a gente dizer que a gente aprende a ter paciência em meio à tribulação, mas é isso que acontece, irmãos. Jó, ele foi moldado aqui, irmãos. E eu tenho uma notícia para lhe dar, irmãos. Que a paciência que nós precisamos, nós não vamos alcançar no louvor, não. Nós não vamos alcançar na oração, não. Nós vamos alcançar ela na tribulação. Porque na tribulação é que nós somos treinados a ter paciência. Porque em meio às lutas é que nós vamos ter que demonstrar se temos ou não temos paciência. Amém ou não amém? Não adianta dizer, irmãos, eu vou ficar só no louvor para mim ter mais paciência. Você vai louvar, mas quando vier a situação, aí você vai, né? Olha, já tem gente ali sem paciência ali, ó. Faz tempo que ele está ali. Pastor, acabe com essa pregação aí, acabe. Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? A paciência. É a tribulação, irmãos. A segunda coisa importante na vida de Jó, irmãos, é que a paciência de Jó foi treinada também, irmão, justamente na paciência de ouvir. Porque, irmão, Jó estava doente, aí foram os amigos dele visitar ele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, irmãos. O camarada tinha perdido tudo. Tinha perdido o filho. Ele tinha perdido, irmãos, as suas riquezas. Estava enfermo. Os amigos chegam para visitar ele e dizem: rapaz, isso é porque tu está pecado, está cheio de pecado. Tu tem que se arrepender. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Irmãos, quando a gente recebe uma visita, a gente está doente, irmão, recebe uma visita, e as pessoas dizem: fica firme, Deus vai curar, aguenta firme, isso vai passar. Isso é bênção, não é não, irmãos? Amém ou não amém? Agora, irmãos, a pessoa vem te visitar, quando você está aflito, angustiado, doente, passando por provação, e eles começam a dizer: rapaz, você está ruim, hein? O negócio está feio para ti, mas tu está amarelo. Rapaz, mas como tu está amargo? Vixe, rapaz, eu tenho um conhecido que morreu dessas coisas também. Irmão, a gente tem que ter paciência, tem não, irmão? Não dá vontade de a gente botar para correr, não? O cara já está doente, irmão, impaciente. Aí chega uma pessoa para visitar, a pessoa vem jogar mais praga ainda em cima da pessoa, do cristão. Então, irmãos, foi ali, irmãos, e aí é luta, viu, irmão? Que Jó aprendeu, irmãos. E deixa eu falar uma coisa aqui para a igreja, irmãos. Toda palavra, ela é boa ao seu tempo, diz a Bíblia. Não adianta, irmãos, ter uma palavra fora
da época, ela não vai ser boa. Se a pessoa está enferma, irmãos, você tem que visitar e levar uma palavra de ânimo, de cura, de bênção. Amém, irmãos? Irmãos, se uma pessoa, irmãos, está de luto, você vai levar uma mensagem festiva para aquela pessoa? Não vai, irmãos. E toda palavra, irmãos, é boa ao seu tempo. Nós estamos vivendo uma época também, devido aos maus testemunhos, que as pessoas só pregam bênção sem medida. Aí as pessoas só querem também pregar cajado. Não, eu tenho que pregar cajado, porque eu não sou igual a eles, não. As pessoas vão ver que eu sou diferente. Mas, meus irmãos, a Bíblia, ela tem palavra de conforto, de consolação. A Bíblia ela tem palavra de ânimo. A Bíblia tem a palavra de vitória. A Bíblia tem palavra de tudo que você imaginar, irmãos. A palavra, o nome evangelho, quer dizer boas novas de salvação. São boas notícias. Mas aí nós estamos vivendo uma época também que as pessoas só querem tirar uma notícia daqui. Eu vou pregar hoje dos cavaleiros do Apocalipse. E vem muita fome por aí, desgraça. Podemos pregar isso. Toda palavra é boa ao seu tempo. Tem tempo de ensinar, tempo de instruir, e tem tempo de animar, levantar o ânimo da igreja, que às vezes está cheia de luta, cheia de batalha. Amém, irmãos? Você vai para um país desse que está em miséria, ser um missionário, um país comunista. Você vai levantar palavra de mais miséria ou você vai pregar o Jesus que pode tirar eles daquela miséria? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, porque se a gente, como igreja, que tem as boas novas, as boas notícias de salvação, a gente ficar pregando só miséria, só desgraça, só coisa ruim, não precisa mais os irmãos vir para cá não, fica assistindo o Jornal Nacional em casa, que é só o que você vai ver. É só desgraça. Então nós precisamos ter as boas novas do Evangelho. Nós podemos falar dessas coisas, mas tem que ter a palavra de Deus que leva o conforto, o consolo. A palavra de Deus que muda as vidas. Porque, irmãos, eu sei o que o Evangelho fez na minha vida. Eu sei o que o Evangelho fez na minha vida, de onde ele me tirou e me transformou. E eu sei porque hoje eu sou feliz. Eu sei o que eu venci na minha vida, porque eu venci muitos vícios. E eu venci por quê, irmãos? Porque tinha uma palavra de ânimo para a minha vida, de segurança e uma palavra de vitória. Porque se não fosse essa palavra, irmãos, eu estava onde eu estava ainda. Se eu não cresce que Deus podia transformar a minha vida, se eu não cresce que Deus podia me tirar do lamaçal do pecado, se eu não cresce que Ele poderia restaurar, me lavar, me limpar, pelo seu sangue precioso, eu ainda estava lá. Mas eu criei nas boas novas de salvação, e eu continuo crendo que eu sou mais do que vencedor, porque tudo nesse mundo aí vai passar, mas a vitória está garantida, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Aleluias. Então, irmãos, a gente tem que aprender a esperar, como Simeão. A segunda coisa, deixa eu correr aqui, que já... A segunda coisa, irmão, é aprender, que nós aprendemos na história de Simeão, tenho que aprender a esperar, e tenho que saber a maneira que eu vou esperar. Não é esperar de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. A gente tem que esperar, mas tem a maneira certa de saber esperar. Quando nós lemos a história de Simeão, nós logo percebemos, irmãos, que ele, irmãos, era uma pessoa bondosa e equilibrada. Por quê, pastor? O pastor está dizendo isso, irmãos? Porque nós sabemos os efeitos colaterais de uma pessoa que está impaciente esperando alguma coisa. A pessoa fica ansiosa, a pessoa fica irada, a pessoa fica estressada. Mas ele, Simeão, não, irmãos, ele não estava com nervosismo, ele não estava com amargura. Não conseguimos ver isso em Simeão, de maneira nenhuma. A Bíblia não fala quanto tempo ele esperou, se foi 10, 20, 30 anos, mas ele esperou muito tempo. Nós podemos dizer, irmãos, que ele pode ter esperado até a vida inteira, para ver o Senhor Jesus.
Ele esperou muito tempo, irmãos. Mas a forma, irmãos, que como nós esperamos, aí vai ter uma grande influência da maneira como nós vamos ser pacientes ou impacientes, esperando aquilo que Deus prometeu, amém? Jesus, no famoso Sermão do Monte, irmãos, ele disse o seguinte, Mateus 6, do 26 ao 27. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O que é que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Que para Deus você também tem valor. Para Deus você tem valor. As aves dos céus são muito menos valorosas do que nós, e Deus, Ele supre, Ele sustenta. Por que Ele também não vai sustentar a minha, a sua vida, que somos a imagem e semelhança de Deus? Ele vai cuidar de nós, irmãos. Jesus está dizendo, irmãos, para que a gente não fique preocupado. Sabe por quê? Ele está dizendo, olha, se vocês ficarem preocupados, não vai resolver nada. Não vai resolver nada a preocupação de vocês. Então não fiquem preocupados, irmãos. Porque uma demora em Deus intervir, não quer dizer que Ele recusou intervir. Não, o que está dizendo é que vai ter o tempo certo de Deus operar. Amém, irmãos? Se você está orando por algo que ainda não chegou, não desista, de maneira nenhuma. Porque no tempo certo de Deus, Ele vai te dar. Ele vai operar, irmãos. Existe uma diferença entre o não e o ainda não. Espere, aguarde, tenha paciência. Os irmãos estão compreendendo ou não estão compreendendo, irmão? Às vezes nós queremos algo e queremos agora, é para o já, mas Deus só quer nos dar depois. Então nós temos que ser pacientes, aprender a esperar e esperar em Deus, no tempo dele, porque o tempo certo de Deus vai chegar, irmãos. Porque tem muita gente, irmãos, que está ansioso por aquilo que Deus ainda não fez. Que tal você mudar essa ansiedade por aquilo que ainda não chegou, para começar a agradecer aquilo de ontem que Deus já te deu, aquilo que você já recebeu? Porque tem pessoas que estão angustiadas, irmãos, pelo amanhã. Mas por que você não agradece pelo ontem que você já recebeu de Deus? Por aquilo que Deus já fez na tua vida ontem. Deixa o tempo de Deus, que Ele vai mandar na hora certa, irmãos. Mas descansa no Senhor. Aguarda em Deus. Amém, irmãos? E para concluir, irmãos, quero encerrar. A terceira lição na história de Simeão é a atitude que nós devemos ter enquanto nós esperamos. É a atitude. Simeão, apesar de idoso, ele estava lá no templo com frequência. Ele estava na casa de Deus. Ele bem que poderia ficar em casa, né, só descansando, mas assim ele teria perdido o dia que Jesus foi ser apresentado. Então, irmãos, esteja na casa do Senhor. É bem diferente de Tomé, porque Tomé, quando Jesus ressuscitou e se apresentou ali para os discípulos, a igreja de Jesus estava naquela casa, e Tomé não estava, perdeu a bênção. Simeão não, no dia que Jesus foi ser apresentado, ele estava, e aí Deus cumpriu a promessa dele, na vida de Simeão. Tomé, no dia que Jesus disse, olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e vão para Jerusalém, e me esperem lá, e Tomé não levou nada em conta. Sei se ele ficou em casa reclamando, porque Jesus foi morto, murmurando, mas ele não estava lá, irmãos, ele não foi para o culto, e ele ficou só em casa, irmãos, ele não recebeu ali, irmãos, o dia que Jesus visitou. E é justamente nesse momento, irmãos, que Jesus veio, ele perdeu a visita de Jesus, irmãos. Ele perdeu a visita de Jesus. Às vezes a gente quer ficar, irmãos, também, esperar as coisas de Deus, mas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, irmãos.
esteja participando das coisas de Deus, esteja com seus olhos no alto, continue firme no lugar que Deus te colocou, tenha certeza que se aquele que prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Isso é fé, irmãos, isso é a certeza de esperar, amém, irmãos? Espere, irmão, confiando naquele que prometeu, em Jesus. Se ele prometeu, ele vai cumprir, irmãos, como diz lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá, irmãos. Ele vai cumprir. Se ele falou, ele cumpre, irmãos. Então a gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, ter uma vida estressada, sem paciência. Aguarde no Senhor. O Senhor te prometeu algo, ele vai cumprir. O Senhor te prometeu a tua cura, vai chegar no momento certo. O Senhor te prometeu, irmãos, um ministério, ele vai te dar. O Senhor te prometeu alguma coisa, irmãos, alguma promoção, alguma coisa, no tempo certo, meus irmãos. Mas tenha paciência no Senhor, aguarde, aprenda a confiar em Deus, irmãos, porque nós andamos por fé. E a fé, irmãos, muitas vezes a gente tem que andar sem enxergar, porque quem anda por vista, irmão, não anda por fé. E a fé, irmãos, é por aquilo que a palavra diz, é pelas promessas do Senhor na minha e na sua vida, e no tempo certo Ele vai nos dar. Você que está aqui esta noite, nós estamos começando esse ano 2024, tenha paciência, irmão. Talvez não se cumpriu em 2023, mas tenha paciência, aguarde, pode ser agora no 2024, mas não queira atropelar as coisas, não queira correr, se estressar, andar acelerado, não desacelera, irmão, desacelera, tenha paciência, tenha calma, aguarda no Senhor, faça a sua parte, é bem verdade, mas aguardando que Deus vai operar no momento certo, porque Ele é Deus, Ele conhece a minha e a sua vida, Ele conhece o nosso interior, o nosso coração, Ele já sabe o que você tem passado, mas continua falando com Ele, continua orando, porque no momento certo Ele vai te conceder. Quem crê aí nisso, irmãos, você pode glorificar o Senhor, você pode louvar ao Senhor esta noite. Creia que há um Deus e Ele se importa conosco, Ele é o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos.